O grande problema é que muitas vezes nós nascemos para o fogo e nascemos do fogo, mas nos contentamos com fumaças. Quando Deus quer que eu e você tenhamos uma vida no fogo dele. E muitas vezes alguns padrões de fogo de Deus, na verdade, serviu para apagar o fogo verdadeiro de Deus. Sabe, esse mês nós queremos mergulhar nessa coisa, porque é importante a igreja entender como base profunda o que é o fogo de Deus e como Deus funciona, se apresenta, se revela, como essa característica de Deus, ela é importante na Bíblia. Meu irmão, se você for procurar, for pesquisar na Bíblia, a Bíblia vai falar muito de fogo de Deus, mais do que muitas outras coisas que você pensa até, né? Então eu queria começar pedindo para você abrir Mateus capítulo 3, versículo 11, e você pode ir alimentando o teu espírito, enquanto você vai ouvindo essa mensagem. Você pode ir orando no teu espírito, você pode ir orando, você pode ir deixando fluir, porque eu acredito que este é um tempo que Deus precisa nos tocar, incendiar de novo como um fogo fresco. Amém? Amém? Aleluia. É importante isso, e vocês vão entender por que é importante isso. Então vamos lá, Mateus capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Queridos, então a Bíblia não quer apenas que tenhamos um relacionamento simples ou superficial com o fogo de Deus. Ela quer que nós sejamos batizados com o fogo de Deus. A palavra batismo, ela significa submergir, mergulhar. Então quando a Bíblia diz, quando João está dizendo que, olha, eu vou batizar vocês com água, ele está dizendo, esse rio aqui, vocês vêm a mim, se arrependem dos seus pecados e eu mergulho vocês na água. Mas sabe de uma coisa, vai acontecer algo. Depois de mim vai vir um que é mais poderoso do que eu. Eles vão mergulhar vocês no fogo. Traduzindo, é isso que João está dizendo, no Espírito Santo e no fogo. Mas o assunto aqui hoje é o fogo. Esse que vem depois de mim, mais poderoso que eu, ele vai mergulhar a tua vida no fogo. Ele vai submergir sua vida no fogo. Agora eu te pergunto, se a Bíblia fala que é para ser batizado com fogo, será que tem alguma importância isso? Agora, por que as pessoas dão tanta importância ao batismo nas águas e não dão tanta importância assim ao batismo no fogo? Algumas igrejas, para a pessoa ser membro, ela precisa ser batizada nas águas, senão não é membro. Mas no fogo não tem problema. Mas a mesma Bíblia que fala que tem que ser batizado com água, fala que tem que ser batizado com o Espírito Santo e fala que você tem que ser batizado com fogo. Oi? Entende? Mas batismo nas águas é uma regra, é uma lei. E batismo no fogo? Não, fica tranquilo, não tem problema. É mesmo, sabe aquela coisa que o pedaço da Bíblia que me convém eu faço uma lei, e o pedaço da Bíblia que não me convém eu faço relativo. Não, meu irmão, a Bíblia fala que nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, com fogo, também com as águas. É importante entender isso. É importante, sabe, nós marcamos, tiramos foto do dia que você foi mergulhado na piscina e foi batizado nas águas. Eu não estou aqui desfazendo do batismo nas águas, de maneira alguma. Eu só estou querendo que você tenha a devida importância ao batismo no fogo. E por que muitos crentes têm a vida cristã que têm? Porque eles até foram batizados nas águas, se arrependeram, glória a Deus, mas não foram batizados com o Espírito Santo e nem foram batizados com fogo.
Você tem que entender que o batismo nas águas é para o teu arrependimento. Você se arrependeu, agora você quer Jesus, você confessa a fé publicamente, então você é mergulhado nas águas. Mas agora, para você se tornar um homem ou mulher espiritual, você precisa ser mergulhado no Espírito. E para você se tornar um homem ou mulher livre, você precisa ser mergulhado no fogo. Por que algumas pessoas não são livres? Porque não teve batismo com fogo. Porque se o teu corpo, se a tua vida é corpo, alma e espírito, então você precisa ser batizado no corpo, nas águas, no espírito. Teu espírito tem que ser mergulhado no Espírito de Deus. E tua alma, que nunca se converte, tem que ser fogo nela. Fogo na alma, meu irmão. Porque, meu irmão, se você não estiver queimando, tua alma apronta. Se você não tiver incendiado, tua alma pronta. Se você não tiver aceso, tua alma pronta. Porque tua alma não é santa. E não adianta você tentar acreditar que um dia vai ser. Porque a tua alma não converte. A tua alma é a carne. Quando a Bíblia diz, o espírito milita contra a carne contra o espírito, está falando da alma. A carne é a alma. A tua alma vai desejar coisas mundanas. Então, se ela não tiver todos os dias sendo tocada com fogo, você jamais será o homem e a mulher de Deus que Deus sonhou. Nunca vai ser. Você pode até desejar, você pode até querer, você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Porque falta estar com a vida mergulhada no fogo. Vamos lá, gente. O fogo de Deus é fundamental para a caminhada com Deus, meu irmão. Sabia disso? O fogo de Deus é fundamental para a caminhada com Deus. Vamos falar isso junto. O fogo de Deus é fundamental para a caminhada com Deus. Por quê? Mas por quê? Por que o fogo de Deus é fundamental para a caminhada com Deus? Bíblia, Deuteronômio 4:24. Vamos lá? Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor teu Deus é afirmativo. O Senhor teu Deus é o que, gente? É Deus zeloso, é fogo consumidor, é Deus zeloso. É fogo consumidor. Você observa uma coisa, que o fogo de Deus, ele sempre vai vir para consumir algo. Sempre. E algumas pessoas, eu até falei sobre isso um tempo atrás. Por que o fogo de Deus não consumia a sarça? Porque Deus não tinha propósito para a sarça, tinha propósito para Moisés. O fogo de Deus consome na vida de homens e mulheres que Deus tem um propósito. Então o fogo toca e consome algo. Se o fogo de Deus te tocar hoje, alguma coisa sua vai ficar aqui. Onde o fogo de Deus te tocar, alguma coisa sempre fica. Ainda que seja uma amarra, ainda que seja uma prisão, ainda que seja uma deficiência, onde o fogo de Deus toca, ainda que seja um medo, uma insegurança, você vai ver na Bíblia o fogo de Deus sendo a ferramenta que Deus usou para essas coisas. Por quê? Por que eu tenho que me relacionar com o fogo de Deus? Por que o fogo de Deus é importante para a caminhada? Porque Deus é fogo consumidor. E Ele zela por isso. Interessante que o mesmo versículo fala, é Deus zeloso. Zeloso pelo quê? Pelo quê? Zeloso por esse fogo. Amém? Então, se uma das características de Deus é fogo, então uma das maneiras de se relacionar com Deus é se relacionando com fogo. Concorda comigo? Se uma das características de Deus é fogo, então uma das maneiras de se relacionar com esse Deus é se relacionando com fogo. Aleluia! Hebreus capítulo 1, versículo 7. Por que nós temos que se relacionar com o fogo de Deus? E por que o fogo de Deus é importante na caminhada? Hebreus 1, 7. Diz assim, ainda quanto aos anjos, diz, aquele que os seus anjos faz ventos, e aos seus ministros
Ele faz labaredas de... Irmão, não queira ser ministro de Deus sem querer se relacionar com o fogo de Deus. Não queira ser um ministro de Deus, porque os ministros de Deus, os anjos de Deus, toca ele com fogo. Para quê? Para que seus ministros sejam labaredas de fogo. Interessante. Se quer ser um ministro de Deus, você tem que se relacionar com o fogo de Deus. Se você quer ser um ministro do Senhor, não importa em que tamanho, porque quando a gente fala ministro, as pessoas pensam, pegar um microfone e ir lá para frente. Não, você pode ser um ministro do Senhor na sua casa, você pode ser um ministro do Senhor no seu trabalho, você pode ser um ministro do Senhor na sua escola, você pode ser um ministro do Senhor no setor que você atua, você pode ser um ministro do Senhor na sua vizinhança. Onde você for, você pode ser um ministro do Senhor, mas você não pode ser um ministro do Senhor se você não se relaciona com fogo, porque os ministros de Deus, o Senhor faz deles labaredas de fogo. E há uma grande diferença em você ouvir um ministro labareda de fogo e você ouvir um ministro. Há uma diferença. Quando você escuta alguém que as palavras dele, que o louvor dele, que a dança ou qualquer coisa que ele faz, que o apertar da mão dele é um apertar de um labareda de fogo, é diferente de uma pessoa comum. Sabe, meu irmão, o fogo de Deus que tocou Moisés lá naquele deserto, deu a ele a ousadia que ele há 40 anos não tinha. 40 anos fugindo do Egito até o dia que o fogo de Deus tocou ele. No dia que o fogo de Deus toca ele, ele volta para o Egito com toda a ousadia e autoridade. E diz, Faraó, deixa meu povo ir. Moisés agora que fugiu. Olha só, meu pai, vamos lá, gente. O Moisés que fugiu, porque matou um egípcio, agora ele volta tomando posse do povo. Falando assim, Deus falou que é para você deixar meu povo ir. Eu vim aqui comprar uma briga com você. E onde tudo isso começou? No fogo. Eu vou falar para você uma coisa. Sabe por que os crentes têm medo do diabo? Sabe por que os crentes têm medo de Faraó, têm medo do mundo? Tem crente que tem medo de orar porque o diabo se levanta. Tem crente que tem medo de sair de casa porque tem um leão solto na rua. Tem crente que tem medo de jejuar porque o espírito imundo, quando você jejua, ele se levanta. Tem crente que tem medo de abrir a boca e falar, sou crente. Tem crente que tem medo de tudo. Vou te falar, porque você não está se relacionando com fogo. Porque quando você se relaciona com fogo e o fogo de Deus entra, meu irmão, ele vai te dar a coragem e a ousadia que você nunca teve, ou que há 40 anos você deixou de ter. 40 anos fugindo do Egito, agora o fogo de Deus toca com ele, toca a vida dele e ele volta. E volta com ousadia. E volta com ousadia. Deixa eu te falar uma coisa, sabe aquilo que você está fugindo? Sabe aquilo que você está correndo? Sabe aquilo que por alguma razão a circunstância te intimidou? Eu vou te falar quem é capaz de fazer você voltar para esse lugar. Eu vou falar quem é capaz de fazer você, o que é capaz de fazer você voltar para o centro da vontade de Deus. Eu vou falar o que é capaz de fazer você voltar para o propósito que Deus te chamou. O fogo de Deus é capaz de fazer isso. O fogo de Deus é capaz de fazer isso. Ei! Agora, queridos, não tem como ser um ministro sem se relacionar com fogo. Se os ministros lhe fazem labaredas de fogo, e eu estou queimando ou não, eu tenho que saber, para saber se eu sou um desses ministros ou não. E eu não estou falando de ministro no cargo oficial, um título disso, dentro daquilo. Eu estou falando de você ser um ministro do Senhor, um representante do reino de Deus, onde você está. Para te ser bem sincero, talvez um dos maiores inimigos da tua fé são os títulos que algumas pessoas têm e você não. Porque você espera você também ter para você ser alguma coisa, quando na verdade você precisa ser alguma coisa. Se Deus quiser, Ele te dê o título. Mas o título é o menos importante, né? Tem gente que espera o cargo para poder fluir no encargo. O encargo vem primeiro e o cargo vem depois. Nunca existe cargo para quem não tem encargo. Você tem que entender isso. Então não adianta você esperar alguém te estabelecer em nada para depois você funcionar em alguma coisa. Você funciona em alguma coisa e Deus te estabelece. Porque não existe cargo sem encargo. Não existe cargo sem encargo.
Deus não chamou ninguém para algum cargo que primeiro ele não estava com o encargo de fazer algo. Né? Neemias não estava à toa. Eliseu não estava à toa. Pedro não estava à toa. Muitas pessoas não estavam à toa esperando. No dia que ele quiser, ele faça. Não, estou fazendo o que está aqui à minha mão. O que vier à minha mão, eu estou fazendo. Então, se Deus entrar na minha história e mudar tudo, é um problema dele. Mas eu estou fazendo. Aleluia. Então, queridos, se ele faz os ministros labaredas de fogo, eu quero saber de uma coisa. Quantos aqui estão dispostos? Não parece, mas tudo bem. Provérbios 6, 27. Olha o que está aí. Provérbios 6, 27. Ei. Vamos lá. Provérbios 6, 27. Tomará alguém fogo no seio, sem que suas vestes se incendeiem? Tomará alguém fogo no seio, sem que suas vestes se incendeiem? Ah, meu Deus. Queridos, isso aqui está falando algo muito rico no meu ponto de vista. O fogo que entrou em meu coração precisa queimar o meu corpo, minha vida toda. Sabe o que Salomão está dizendo? Por acaso alguém vai ter fogo no seio sem queimar a veste toda? E tem gente que pensa assim, não, eu tenho um foguinho, né? Eu carrego só um foguinho aqui, só para me motivar. De vez em quando, por 20 minutos do louvor, tá bom. Meu fogo é para isso. O meu fogo é para eu conseguir, né? De vez em quando orar, de manhã e de noite na hora de dormir. Porque o que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: se o fogo chegou no seio, ele vai queimar tudo. O fogo não respeita sofisticação. O fogo não respeita limites. O fogo de Deus, quando vem, vem. E quando ele pega, ele pega. E se é fogo mesmo, ele queima. Sabe o que eu creio que Salomão está querendo dizer? É o seguinte, meu filho: se o que tocou teu seio de verdade for fogo, ele não vai parar aí, ele vai queimar a tua vida toda. Vai incendiar a tua vida toda. Vai tocar a tua vida toda. Sabe de uma coisa? O fogo não respeita. Tem gente que fala, não, mas o fogo de Deus, não, o fogo de Deus não te respeita. Você que tem que respeitar o fogo de Deus. O fogo de Deus não está submisso a ninguém. Você que tem que ser submisso ao fogo de Deus. O fogo de Deus não está restrito a você estar aqui agora. O fogo de Deus pode te incendiar aqui, te incendiar de madrugada. Pode te incendiar no carro voltando para casa. Na verdade é o seguinte: o grande problema da nossa geração foi que nós perdemos a intimidade com o fogo de Deus. E o que nós estamos sentindo são calor, fumacinha, sinais de que algo já queimou, mas que não queima mais. E sabe de uma coisa? Deus precisa levantar nesses dias uma igreja queimando. Uma igreja queimando. Uma igreja faminta pelo fogo de Deus, incendiada pela glória de Deus, desesperada pelo fogo de Deus. Porque, meu irmão, se você não estiver queimando nesse tempo, esse tempo vai te engolir. Eu te afirmo isso. Quem não estiver queimando nesse tempo vai ser engolido pelo mundo. O mundo não perdoa. Os nossos dias não aceita mais. Não aceita mais. Vou te falar uma coisa, nós vamos ver isso claramente. Os próximos anos, escuta o que eu estou te falando. Os próximos anos, quem não tiver mergulhado no fogo de Deus, não vai conseguir administrar essa vida de crente que alguns administram até hoje. Porque tem gente que o máximo que ele conseguiu foi ser crente. E está administrando muito bem. Eu vou te falar, isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Porque nós estamos chegando dias que quem não tiver mergulhado numa coisa, vai estar mergulhado na outra. Não tem jeito. Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. Esse é um tempo de você mergulhar no fogo de Deus. Amém?
Queridos, por que nós precisamos de se relacionar com o fogo de Deus? Isaías capítulo 6, versículos 5 a 7, fala. Porque tem área da nossa vida que só vai ser restaurada com o toque fresco do fogo. Isaías era um grande homem de Deus, um chamado incrível. Sabe, um homem impressionante. Profeta, o cara que profetizou Cristo e que Cristo leu a profecia dele. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade de Jesus lá na frente abrir o livro e ler sobre ele. Irmão, você imagina a honra? Você imagina o tamanho desse cara? Você imagina a importância de Isaías? Isaías profetizou sobre Jesus. Jesus nasceu, cresceu, pegou o livro que Isaías profetizou, leu na frente de todo mundo e disse: hoje essa palavra se cumpriu. Meu Deus, que profeta é esse? Que homem é esse? Jesus, o próprio Deus, leu a profecia do profeta Isaías. Pensa no tamanho desse cara, pensa no chamado desse cara. Mas nem sempre foi assim, diga comigo, nem sempre foi assim. Um dia, esse homem estava com os lábios impuros e convivendo com um povo de impuros lábios. Logo ele, que Deus ia usar a boca, a voz, estava com a arma ministerial dele impura. Deixa eu te falar, o fogo de Deus é para tocar aquelas áreas da sua vida que está impura, para te usar nessa área aí. Sabe aquilo que te limita? É nessa área que o fogo de Deus quer tocar. É nessa área que o fogo de Deus quer entrar. Aquilo que está te impedindo, é isso que o fogo de Deus quer fazer. Te liberar, te dar acesso. Isaías estava lá vivendo com o povo de lábios impuros e com os lábios impuros. Mas ele tinha um encargo poderoso. Ele tinha um chamado incrível. Mas como fazer isso com os lábios que eu tenho, com a vida que eu tenho? Eu sei como. Deixa o fogo de Deus tocar. Então o fogo de Deus purifica Isaías. Então agora ele pode fluir. Ele pode funcionar. Muitas vezes, irmãos, o que está acontecendo em nossas vidas é falta do toque do fogo de Deus. É isso. O fogo é uma coisa tão incrível, é uma coisa tão impressionante, que ele é capaz de mudar toda a rota da vida de um homem. Mas o fogo de Deus também é o que direciona. Quando Deus quis guiar o povo, ele estabeleceu uma coluna de fogo. Podia colocar uma pomba, qualquer outra coisa. Mas Deus tem uma característica: fogo. Fogo. O fogo de Deus é fundamental para tocar nossas limitações e áreas das nossas vidas que estão limitadas. Agora mesmo, onde você está? Você pode chegar para ele e falar assim: Deus, a minha área é essa. Toca com fogo. Toca com fogo. Alguns podem ter essa noite a experiência de sentir isso na pele. Eu já senti isso na pele. Fogo de Deus tocar e eu senti o reflexo disso na pele. Outros recebem isso na alma, no espírito. Deus pode fazer isso. E Ele não precisa de nada a não ser o teu coração. Porque tem gente que pensa que tem que acontecer uma coisa extraordinária. Eu quero te dizer uma coisa: o fogo de Deus tem mais a ver com você do que outras pessoas e do que até mesmo com o próprio Deus, porque o fogo de Deus está liberado. Sempre teve. Sempre teve. Por que é fundamental e é importante caminhar? E é importante ter o fogo de Deus na caminhada. Por quê? Jeremias 20, versículo 9. Eu amo esse texto. Isso aqui é fundamental na nossa geração entender. Esse versículo é importante para nossos dias. Porque nesse versículo aqui muitos estão parados. Jeremias 20, versículo 9. Vamos lá? Olha o que Jeremias, olha a decisão que Jeremias ia tomar na vida. Quando eu pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei em seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrando os meus ossos. E eu já desfaleço de sofrer, e eu não posso mais.
Queridos, eu quero te falar uma coisa, que o segredo da perseverança e da resistência é o fogo de Deus. Jeremias, por alguma razão, tomou a decisão de desistir. Eu não quero mais falar o nome dele, eu não quero lembrar de nada, não falar mais, não vou pregar, não quero nem lembrar disso. Mas de repente, aí ele diz assim, e foi como um fogo ardente dentro de mim, e entrou nos meus ossos, e eu não pude resistir. Você sabe quantas vezes eu já pensei em desistir? E eu olhava e falava assim, eu tenho razão, eu tenho motivos. Eu quero te falar, ter razão e ter motivo não te dá direito. Ter razão e ter motivo não te dá direito. Você pode até ter razão, você pode até ter motivo, você só não tem o direito. Agora, por que eu não desisti? Por que outras pessoas não desistiram? Por que não parou no meio do caminho? Porque quando você fica sóbrio, você percebe que tem um fogo ardendo dentro de você. Isso vai tomando sua vida. E você fala, não, eu não posso. Eu não posso. Eu não consigo. É igual o cara que quer desviar evangelizando o que está desviado. Né? É o cara quem tem um fogo dentro dele, irmão, ele até tenta, só não consegue, porque perseverança tem muito a ver com o fogo de Deus. Eu duvido alguém que está queimando desistir de algo de Deus. Eu duvido alguém que está queimando desistir do Senhor. Eu duvido alguém que está queimando desistir do que Deus chamou ele para viver e fazer. Eu duvido. Todo mundo que parou no meio do caminho por alguma razão, você pode sondar que a chama apagou. A chama apagou. A chama apagou. Porque se tiver acesa, se a chama estiver acesa, eu duvido que você para. Eu duvido. Eu duvido. Não tem como, meu irmão. Quando a chama está acesa, você quer pôr para fora o que o Espírito Santo colocou para dentro. Quando a chama está acesa, você quer pôr em evidência aquilo que o Espírito Santo depositou em você. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. É até perigoso, porque você fica tão motivado, tão elétrico. Sabe, meu irmão? E não é essa questão de circunstancial, porque o Moisés que voltou no Egito falou assim, deixa o meu povo ir. E tudo começou no fogo. Ele não chegou lá e encontrou as portas abertas para tudo mudar. Mas ele não desistiu. Porque Faraó negou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o que fez Moisés perseverar? A convicção que o fogo de Deus traz para dentro de nós. Irmão, alguém que está queimando não desiste na primeira. Alguém que está queimando não desiste na segunda. Alguém que está queimando não desiste. Porque o fogo não deixa. Essa é uma característica do fogo de Deus. Sabe, essa é uma característica de Deus. Sabe, quando Deus toca alguém com fogo, a primeira coisa que você torna é uma pessoa perseverante e resistente. Irmãos, eu vivi uma época da minha vida que se alguém me chamasse para ir ao monte e falasse que ia voltar meia-noite, 1h da manhã, eu nem ia. Eu nem ia. Porque para mim isso era coisa eu não aguentava chegar no monte 10, 9 horas e voltar meia-noite. Não compensava nem subir. O propósito nosso era, enquanto o sol não clarear, a gente não desce. A gente subia, acampava lá, ficava 3 dias comendo pão, tomando água. Eu vou te falar o que era aquilo. Era um fogo louco dentro de nós. Era um fogo. Loucura. Era. Mas tem uma coisa. Nós nunca vimos tanto milagre, tanto poder de Deus ser derramado num lugar como naquela época. E não tinha esse negócio de ir no primeiro, não fazíamos propósito antes. Vamos ficar 3 dias.
E não tinha negócio no meio do dia, do outro dia, vir embora, não. É 3 dias, 3 dias. Vamos e vamos. Sabe o que nós precisamos esses dias, irmãos? É dar evidência a esse tipo de coisa. Porque a igreja está ficando muito sofisticada. A igreja está ficando muito fofa. A igreja está ficando muito light. E com isso, nós estamos perdendo no meio da igreja. E eu falo a igreja do Senhor. A igreja está ficando muito intelectual. E pouco fogo. E aí eu não estou falando só nós aqui, não. Começa por aqui. Estou falando de várias igrejas que eu rodo pelo Brasil. Nós estamos ficando intelectuais demais. Nós estamos ficando inteligentes demais. Nós estamos ficando sofisticados demais. E isso é muito bom. Eu não estou falando que não é bom. Mas eu vou te falar, intelecto sem fogo é religiosidade. Argumentos, sofismas. Uma igreja tem que pensar, tem que raciocinar, tem que mergulhar nas escrituras, tem que comer da palavra, tem que ter fome pela palavra, mas ela precisa fluir no fogo de Deus, porque senão daqui a pouco ela vira uma legalista, vai querer ensinar a todo mundo o que é certo e o que é errado. E quando alguém está queimando, irmão, tudo que você não quer é debater, porque você não quer perder tempo com o fogo que está queimando dentro de você. Você não quer gastar tempo com isso. Agora, queridos, como manter uma vida queimando? Como manter, né? Como incendiar, que é o mais fácil do mundo. Se você é uma brasa viva e está apagada, cair numa fogueira, você vai acender. É uma consequência. O problema é que uma hora você vai precisar sair. E como manter? Como ter uma vida no fogo? Como manter uma vida queimando? E eu quero dizer que ter uma vida queimando não significa que você precisa estar todo dia eufórico. Eu quero dizer que você ter uma vida queimando, você não precisa estar todo dia esperneando. Ter uma vida queimando é você nunca perder o propósito que Deus te chamou. É nunca apagar. Não importa o tamanho da tempestade e nem o tamanho do barco. Importa é o tamanho da chama que está acesa dentro de você. Então, antes que alguém pense, uma vida queimando, eu tenho que estar todo dia fazendo tal coisa, se manifestando e tal. Às vezes nem é isso. Tem gente que faz isso, mas não está queimando. Mas tem gente que nasceu num propósito e nunca deixou morrer. Está ali. Quando? 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Não apaga. Como ter uma vida queimando? Como manter uma vida queimando? Levítico 6, versículo 8. Abre aí. Levítico 6, 8. Vamos lá, vamos lá. Era Massuriara. Era Massuriara. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Aleluia.
Como manter uma vida queimando? Primeiro, diga comigo, sacrifício. E aí eu sei que muitos crentes não gostam dessa palavra, porque pega isso, a palavra sacrifício, e lembra, Cristo já fez o sacrifício. Sim, fez. O sacrifício perfeito, o sacrifício ideal, o sacrifício vivo, santo e agradável já foi feito, Cristo fez para a nossa salvação. Eu quero te dizer que Cristo não morreu para você viver queimando, Cristo morreu para você ser salvo. Amém? Então, o grande problema é que querer manter uma vida queimando sem que lhe custe nada, não vai acontecer. Não adianta, meu irmão. Não adianta, isso não é coisa de pensamento positivo, isso é Bíblia. Você precisa entender que manter uma vida com fogo de Deus, porque o difícil do fogo de Deus não é você ser tocado por ele, não é você ser aceso, o difícil é você manter. O salmista já disse, quem subirá ao monte santo do Senhor? Mas aí ele faz a segunda pergunta, mas quem permanecerá nesse santo lugar? Eu quero te falar que subir é fácil, ficar lá em cima é que é difícil. Então, o sacrifício é extremamente importante para você manter a tua vida queimando. O sacrifício aqui não tem a ver com a tua salvação. O sacrifício aqui tem a ver com você desejar algo de Deus que te custa alguma coisa. E o fogo de Deus sempre vai custar alguma coisa. E o sacerdote está dizendo o seguinte, e a Bíblia está dizendo o seguinte, que o sacerdote vai ter que colocar toda noite um sacrifício, um holocausto, que é a mesma coisa que sacrifício. Sabe, você não vai ter fogo de Deus se você não estiver disposto a pagar um preço por ele. O fogo de Deus não. Você vai ter salvação, você vai ter acesso, mas o fogo de Deus não. E talvez aí está a interrogação na vida de muitas pessoas. Tem gente querendo viver uma vida queimando, uma vida no fogo, uma vida incrível no Senhor, sem que lhe custe nada. Né? Tem gente que não ora, tem gente que não lê Bíblia, não jejua, não faz nada. Nem Jesus, que era o Filho de Deus, não foi isento disso. Mas tem crente que acredita que para ele vai funcionar. Não vai, irmão. Não vai. Vamos lá. Segunda coisa que é importante para você manter o fogo aceso. Diga comigo, pele nua e túnica de linho. Eita. Queridos, se limpar, se lavar, trocar as vestes, santidade, pureza, nada apaga mais o fogo do que sujeira. Nada. Vai colocando sujeira no fogo, que você vai vendo o que vai acontecer. Vai colocando. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, que o sacerdote que quer manter um fogo aceso, ele vai precisar vestir túnicas sobre a pele nua. E essa pele nua, não sei você, mas eu interpreto e recebo isso como um apontamento para a nudez. Olha, eu não posso pegar algo que vai apontar para o fogo de Deus ser aceso na minha vida, sem que a minha verdade seja exposta para Ele. Pele nua é nudez, é você se despir diante do Senhor e a sua verdade ser vista por Ele. E a roupa é o Senhor te vestindo de vestes de santidade porque você se expôs. Porque na verdade ninguém se santifica, o Senhor é quem nos santifica. Você sabe disso, né? Mas o Senhor santifica quem se expõe. Toda a área da sua vida que você põe para o Senhor, Ele te santifica. Toda a área nua da tua vida que você fala, Senhor, está aqui, ó. Essa aqui é a minha nudez dessa área. Ele te veste com túnicas, porque você teve coragem de confessar, então agora Ele está cobrindo a tua nudez, porque Ele é esse Deus. Ele é esse Deus que te cobre. Que te cobre. Irmão, Deus nunca teve problema com o pecador, Ele sempre teve problema com o hipócrita.
Deus sempre teve problema com o hipócrita. O pecador, ele sempre deu um jeitinho de vem cá, você quer se arrepender? Você quer se expor? Você quer falar? Então deixa eu mudar a tua vida. Mas a hipocrisia, ele batia, mas batia colocado. Só que parece que nós não entendemos isso. Aí nós desenvolvemos a cultura de hipócrita e não peguemos a cultura do arrependimento. Vamos lá. Outra coisa, remova as cinzas. A ordem tem que pegar a cinza, e é interessante o texto, que você precisa pegar a cinza e não joga em qualquer lugar. Se você voltar no texto, você vai perceber que a cinza, né? Olha lá. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este, depois despirá suas vestes para outras, e levará a cinza para fora do arraial. A cinza aqui é o sinal de algo que queimou e já passou. E está ocupando o espaço de uma lenha nova, de um holocausto novo, para um fogo novo. Então a ordem aqui sabe aquilo que já aconteceu? Sabe aquilo que já fluiu? Sabe aquilo passou? Então agora você tem que fazer o seguinte: remove a cinza e tira do arraial. Tira do arraial, tira fora. Não deixa na porta de casa. Por quê? Para você não passar e ficar lembrando. Tira do seu convívio. Para você não ficar preso à cinza e esquecer de pôr um fogo novo no altar. Sabe, uma coisa que nós precisamos esses dias. Ah, Jesus, e aqui muitas pessoas não conseguem limpar as cinzas. Sabe por quê? Porque se apegaram à cinza. Irmão, eu já fui essa pessoa. Eu vivi uma época, eu acredito que da minha geração, né, da época que eu me converti até hoje, Deus foi muito bom comigo. Mas muito bom comigo e com as pessoas daquela época. Alguns aqui sabem disso. Eu acredito que eu vivi numa época mais da minha geração de crente, de 97 para cá, a época mais incrível que o Brasil viveu a nível de avivamento. A coisa mais incrível, para mim, eu não vi nada igual. E Deus me deu a graça de conhecer e de se relacionar com pessoas que estavam no meio daquilo. Irmãos, nós vimos coisas do Arco da Velha, vamos dizer assim. Coisas impressionantes, né? Coisas que contar para uma geração hoje parece, vamos dizer, parece uma coisa fora, não, é impossível. E eu estava no meio daquilo, eu vi aquilo, eu estava no meio. E qual o problema disso? É que um tempo passou, uma chave virou, e eu carregava aquele potinho de cinza comigo. E o problema de você carregar o potinho de cinza é que você está totalmente voltado ao potinho de cinza, enquanto o altar está esperando uma lenha nova. E enquanto eu carregava o potinho de cinza, estava legal, não estava ruim. Mas eu não estava participando de algo novo que Deus estava fazendo, e Deus está fazendo algo novo. Eu fui entendendo que quando você abre mão do pote de cinza, você dá a oportunidade de algo novo queimar, e aí você não tem dimensão do que vem. E como você não tem dimensão do que está por vir, você às vezes é inseguro em abrir mão do pote de cinza. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, o sacerdote pega a cinza, joga fora do arraial. Aconteceu, foi bom, nós não estamos dizendo que não foi bom, nós não estamos querendo dizer que não aconteceu, nós só estamos dizendo que existe algo novo para acontecer. E a cinza precisa ser jogada fora. Agora, algumas pessoas amam a cinza. Alguns fazem mais questão das cinzas do que do fogo novo. Tem gente que faz mais questão de algo que ele viveu um dia do que aquilo que Deus pode fazer na vida dele hoje. Tem gente que faz mais questão de uma experiência vivida lá atrás do que uma experiência que Deus pode dar hoje. Eu quero te falar uma coisa.
para lidar com o fogo de Deus, você vai ter que ter coragem de abrir mão da cinza. Amém. Você tem que ter coragem, porque Deus está fazendo algo novo. Num formato novo, mas Ele está fazendo algo novo. Ele está fazendo algo novo. E sabe de uma coisa? Ele quer te incluir nisso. Ele quer te incluir nisso. Eu estou te afirmando isso essa noite. Deus quer te incluir em algo novo. Ei. Deus quer te incluir em algo novo. Deus quer dar ideias e estratégias aqui. Ei, para você, meu irmão, minha irmã. Deus quer dar direções que ninguém viu ainda. Deus quer compartilhar segredos com você, para você liderar algo novo, porque Ele está fazendo algo novo. Mas você precisa abrir mão do pote de cinza. E sabe quando você vai e joga a cinza fora? Sabe qual é a direção que dá para o sacerdote? Tira as vestes também. Por que tirar as vestes e vestir outra? Porque lidar com cinzas está mais próximo da sujeira do que do fogo. Você vai se sujar de novo. Porque alguém que fica agarrado com as cinzas, a chance de você se sujar é maior do que de você voltar a queimar. Joga fora a cinza. A outra coisa que é muito importante para esse processo de manter o fogo aceso. Diga comigo, disciplina. Irmão, muitas pessoas não conseguem ter uma vida queimando porque não sabem lidar com disciplina. E a nossa cultura não ajuda nem um pouco. Disciplina. O sacerdote, o fogo manterá aceso sobre o altar, mas o sacerdote todas as manhãs irá colocar lenha. Lenha. Esse todas as manhãs colocar lenha significa vida disciplinada. Porque no dia que o sacerdote negligencia a lenha, nesse dia o fogo se apaga. Se você não estiver disposto, irmão, a ter uma vida disciplinada, você não vai saber o que é ter uma vida queimando. Nós temos disciplina para tudo. Tudo. Quantos aqui tem um horário para chegar na empresa? Bate cartão na escola, né? Escola, empresa, né? Todo mundo tem um dia. Quantos aqui tem um dia para almoçar na casa da mãe, né? Aquele negócio, né? Da sogra. Todo mundo tem uma disciplina. Agora, se eu perguntar, quantos aqui tem um horário de se relacionar com Deus? Quantos aqui tem um horário, um dia que você fala, esse dia aqui, eu estou com Ele mesmo, aqui não tem para ninguém. Eu vou te falar, sem disciplina, você não vai ter uma vida queimando, querida. Não vai. E você pode até me dizer, pastor, é porque eu não sou pastor, por isso que se eu fosse pastor eu tinha, é nada. Eu pensava assim, é mais difícil do que você imagina. Muito mais difícil. Você passou, você ter uma vida disciplinada, você tem que acordar e repreender todas as redes sociais do mundo, WhatsApp, celular, para você conseguir ter uma vida. Porque se você pegar, a madrugada inteira já está lá clamando para que o dia amanheça e já aconteceu um monte de coisa. Sabe de uma coisa, queridos? Ter uma vida disciplinada é uma questão cultural de importância. Você tem disciplina porque você dá importância. Tudo que você não dá importância, você não tem disciplina. Agora, se o fogo de Deus for algo importante, se a presença de Jesus, se a Bíblia, se o Senhor for algo importante, você vai ter disciplina. Agora, se não for, vai ser sempre quando der. Quem aqui trabalha quando dá? No dia que sente vontade. Quem aqui vai para a escola no dia que está afim? Quem aqui almoça só de vez em quando estou afim? Agora, por que a vida com Deus tem que ser quando der, quando estou afim? Por quê? Porque na vida de muitos isso não é importante. Porque se fosse importante, você tinha uma vida disciplinada.
Se é importante, irmão, a gente arruma um jeito. É ou não é? Se for importante, arruma. Eu vou te falar, na vida de algumas pessoas, até pro WhatsApp Jesus perdeu. Porque você consegue ter disciplina no WhatsApp, no Instagram, na rede social, mas não consegue ter disciplina com ele. Tem alguém aí, gente? Então, sem disciplina, meu irmão, não funciona. Não vai ter vida com Deus sem disciplina. Eu não quero acreditar que você crê e confia mais no seu patrão do que no Senhor. Mas com ele você consegue ter disciplina e com o Senhor não. E por fim, a gente orar. Ordem, diga comigo, ordem. Existem pessoas que querem um fogo de Deus, porém não querem colocar as áreas da sua vida em ordem. O sacerdote vai levantar toda manhã, vai colocar a lenha sobre o altar e vai colocar o holocausto em ordem. Em ordem. Coloque o holocausto em ordem. Agora, o que está desordenado? Precisa ser colocado em ordem. O que está desorganizado? Precisa ser colocado em ordem. Infelizmente eu tenho que falar isso aqui, eu não gosto, mas eu tenho que falar. O pentecostalismo, é isso mesmo? É, né? Trouxe algo muito ruim para nós. Muito bom, muitas coisas boas, maravilhosas, mas trouxe algo embutido, muito ruim. E quem já foi fruto de um pentecostal aí, de alguma coisa muito penteca, vai saber do que eu estou falando. O pentecostalismo colocou na nossa mente, embutido em anexo, que importante é orar, jejuar, ler a Bíblia. O resto, Deus faz. Então, o cara ora, jejua, lê a Bíblia e a língua é desordenada. Fala mal do mundo. Ora, jejua, lê a Bíblia, mas a maledicência não cessa. A fofoca não para. O rancor do coração não está nem aí. O importante é que eu oro. Desde que eu oro. Ora, lê a Bíblia e faz um monte de coisa. Inclusive ora para Deus pagar as contas que Ele fez. Está nem aí para a vida financeira. Afinal de contas, Deus é Deus de milagres. Eu compro e Ele paga. Ora, lê a Bíblia, não sei o que, mas não se relaciona com o próximo. Ora, lê a Bíblia, mas não consegue ter ordem. Irmão, sem ordem, o fogo não vem. Sem ordem, o fogo não vem. O fogo vem quando o sacrifício, o holocausto está em ordem. Então é tempo de você olhar na tua vida e falar assim, o que está desordenado? Eu preciso ajeitar. Essa perninha aqui do sacrifício está desordenada. Deixa eu colocar no lugar. Sabe? Isso aqui está desajustado. Eu preciso ajustar. Por quê? Porque o fogo precisa arder continuamente no altar. Tem que colocar em ordem, irmão. Tem coisas. Talvez o que você está desordenado no seu altar é um touro de 5 arroba. Vai dar trabalho colocar em ordem, mas começa. Começa. Tem que começar, querido. Tem que começar. Porque quando o teu altar estiver em ordem, uma coisa não vai faltar sobre ele, o fogo de Deus. Quando o teu altar está em ordem, uma coisa não falta, o fogo de Deus. Não existe, o fogo de Deus não falha. O que falha muitas vezes é o altar. E não importa, porque o altar que o fogo de Deus, que o fogo caiu do céu e lambeu de Elias, até molhado estava. Mas estava em ordem. Não tinha idolatria, não tinha foco errado. O foco era revelar a glória de Deus. Então, uma das coisas que eu quero que você pense é tempo de você viver no fogo. Sabe, queridos? Eu quero falar esse ano mais sobre o Espírito Santo, eu quero falar sobre o fogo, eu quero falar sobre algumas coisas que a igreja foi perdendo um apetite. A igreja foi perdendo um apetite por coisas. Então, quando eu me converti,
Você convertia, aceitou Jesus, todo mundo já começava a orar por você. Alguém aqui dessa época, que a igreja comprava sua briga para você ser batizado com o Espírito Santo? Meu Deus! Onde foi parar isso, gente? A igreja comprava a tua briga. Eram os irmãos orando, intercedendo, jejuando por você, para você ser batizado com o Espírito Santo. Olha que doideira! Hoje nem o povo que não é tem desejo de ser. E se Deus quiser que ele batize, e de uma maneira que eu goste. Irmão, eu me converti, aceitei Jesus, começou monte, e todo mundo orando, estou jejuando, hoje tem monte, hein? Você vai ser batizado hoje, não sei o que, era uma coisa. Meu Deus! As pessoas jejuavam e oravam para o outro. Jejuava e orava para o outro receber o fogo de Deus. Irmãos, nós comemorávamos quando alguém era cheio da glória de Deus. O povo vibrava. Glória a Deus! Sabe aquela coisa? E hoje não, nós vamos entrando fomos acostumando com uma vida normal, sofisticada, cheia de lero-lero, cheio de frescura e sem fogo. Quando é que você vai vibrar? Deus está tocando alguém. Hoje, quando alguém começa a ser tocado na igreja, as pessoas olham com um olhar crítico. Nossa, precisava disso? Precisava disso tudo? Nossa, hein? Comemorava, ficava ali, torcendo, vai hoje vai. E o irmão começava a se encher. Alguns que até, sabe, irmãos, eu vou ser bem sincero, eu preferia e prefiro uma certa imaturidade espiritual do que uma maturidade fria. Porque a maturidade que muitos crentes tinham, ela era espiritual. A imaturidade que muitos crentes tinham, ela era espiritual. Mas a maturidade que outros têm hoje, ela é fria. Colocava a mão, né? Irmão, já vi de tudo. As pessoas até ensinar o outro a falar em línguas para poder ser batizado, ensinava, fala assim e tal. Irmão, mas tudo bem. Sabe o que eu penso disso? Sabe o que eu penso? Eu não acredito nisso, vou ser bem sincero. Mas sabe o que eu penso? Glória a Deus. Eu estou doido para você receber também. As pessoas queriam. Era uma maneira de contribuir. Sabe? Uma maneira de ajudar. Errado, equivocado do meu ponto de vista, sim. Eu não acredito nisso. Mas sabe de uma coisa? Queria. Vibrava, comemorava. Não saía da fileira quando alguém começava a ser cheio de Deus. Pelo contrário, se aproximava. Vai que pega em mim. Né? Ei. Cadê? Eu quero te dizer que esse problema não foi no céu, foi na terra. O céu continua fazendo as mesmas coisas. Irmão, e não vão com essa que o mundo mudou, as ocupações. Isso para mim é a balela mais balelada do mundo. E eu sempre uso um dos caras mais incríveis da Bíblia, por exemplo. Eu uso Enoque, porque daí eu quero ver alguém usar desculpa. Enoque andou com Deus e Deus, catou para ele. Falou, não, você não vai viver aí não, você vem para cá. Eu não sei qual era o propósito de Deus com Enoque, sei lá. Talvez aquilo era uma coisa tão incrível. A Bíblia fala, Deus o levou para si. Enoque andou com Deus e Deus catou o homem, levou embora. Dá uma impressão que Enoque ficava trancado no quarto o dia inteiro, só orando e adorando, não dá. Mas não foi isso não, viu? A Bíblia fala, e Enoque andou com Deus. E teve filhos e filhas e andou com Deus. E Deus o levou para si. Ter filhos e filhas significa, Enoque trocou fralda. Enoque acordou de madrugada. Enoque teve que comprar leite. Enoque teve que ir na padaria. Enoque teve que levar menino para a escola. Enoque teve que ser um cidadão comum. Mas ser um cidadão comum não impediu Enoque de andar com Deus. O problema é que a nossa geração
não sabe. Pensa assim, dá para ser espiritual se for pastor. Que aí não faz nada. Se for um líder integral da igreja, você nunca vai ser com essa mentalidade. Andar com Deus não tem a ver com o relógio que está no seu pulso, nem com o calendário que está pendurado na tua casa. Andar com Deus tem a ver com o fogo que está no teu coração. É isso. É isso. Andar com Deus não tem a ver com o trabalho que você tem. O trabalho que você tem não pode ser um problema. Tem gente que o filho é um problema para ele ser uma pessoa de Deus. E é contraditório, porque a Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor, a filha é uma bênção. Como que o Deus vai te dar um problema? Tenho 11 milhões de desempregados na nação. Aí você tem um emprego e isso é que te impede de ter vida com Deus? Não é. Não pode ser. Não pode ser. O que te impede de ter vida com Deus foi o fogo que não está aceso, queimando como deveria. Porque no dia que tiver com trabalho, com filho, com mulher, com marido, com menino, com tudo, você está queimando. Você está queimando. Você está queimando. Você está queimando. O grande problema é que nós temos mais cinza do que lenha. E essa noite nós temos que remover a cinza e colocar lenha. Remover a cinza e colocar lenha. Remover a cinza e colocar lenha. E essa noite nós estamos aqui para isso. Sem nenhuma prepotência, sem nenhuma arrogância. Mas uma coisa também é fato. Às vezes, para você incendiar alguma coisa, você pega alguma coisa que está queimando e joga lá. Né? E aí aí o outro passa, um carvão pega fogo, o outro põe, o outro põe. Você já viu que você vai acender a churrasqueira? Você põe até um curso que eu vou dar para vocês agora, para você sofrer menos. Põe pouquinho carvão, pouquinho, e põe fogo naquele pouquinho. Aí depois que aquele pouquinho está queimando, que você põe o carvão que você precisa para assar o churrasco. Senão você vai ficar banando até pegar fogo em tudo. Então você põe um pouquinho, ele pega fogo mais rápido. Quando ele pegar fogo, você põe o outro carvão e aí você sopra aí e vai pegar fogo na churrasqueira. Tá? Cursinho de... E caso você não queira ter todo esse trabalho, entre em contato 992468212. Vou lá acender sua churrasqueira com o maior prazer, acompanhado de mais 2 meninos e uma mulher. Aleluia. Sabe de uma coisa, queridos? Você põe ali e alguém que está queimando põe fogo no outro. E o outro incendeia o outro incendeia o outro. O importante não é a maneira, o importante é que o fogo me toque. Essa noite eu queria começar essa série falando sobre essas coisas, mas mais do que isso, eu quero que você saia daqui com algo aceso dentro de você. Com algo aceso dentro de você. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, nós vamos orar. Se o fogo de Deus me tocar, se o fogo de Deus me tocar, serei transformado, eu serei mudado. E se o fogo de Deus me tocar, e se o fogo de Deus me tocar, e se o fogo de Deus me tocar, eu serei mudado, eu serei mudado. Como
sarsas queimando, como sarsas queimando, como sarsas queimando, e o Senhor nos usando, e o Senhor nos usando.